A gente vê aqui que muitas vezes a gente está pregando e alguns irmãos estão se mexendo, mas é por causa da dor. Eu tenho uma avó de 90 e poucos anos e ela gosta muito de vir ao culto, mas ela falou assim, não dá mais para ir a culto com o banco apenas na madeira. Porque se você passa 30 minutos sentado, daqui a pouco a cabeça do fêmur pode até inflamar se você é um idoso. Então, assim, se junte a nós em oração para que a gente possa colocar um estofado nesses bancos, porque é necessário. Então, assim, muitos de nós estamos aqui, cada um passando seu desafio na saúde. O Marcos mesmo, fazia uns quase 3 domingos, né, Marcos, que não vinha, questão de saúde, ou seja, estar aqui é um milagre. O próprio Ângelo, um homem formoso, disposto, que trabalha com ECC, foi fazer um procedimento segunda-feira, pegou uma bactéria. Quando foi à noite, teve um colapso com a frequência batendo 7/4, muita febre, e pegou uma superbactéria que foi direto para a UTI. Ontem fui visitá-lo, mas assim, sem previsão de alta. Ou seja, a gente está aqui, mas a vida é um sopro, gente. Então, assim, não desperdice nenhum tempo aqui. Nenhum tempo. Olha, eu perdi a minha mãe, ela tinha apenas 47 anos, ela foi fazer um check-up para fazer uma cirurgia plástica, né? Para deixar um abdômen no shape. 46 anos, não, agora a gente vai. Tá bom, mãe. Interessante que eu falei para ela, mas eu estou com medo, filho, da cirurgia. E eu, brincando com ela, falei com a história, mãe, se der qualquer coisa errada, a gente se vê no céu, para com isso. No outro dia, às 9 horas, eu tinha recebido a notícia que minha mãe tinha falecido. Por outros motivos, não tinha nada a ver com a cirurgia, um infarto fulminante. Ou seja, queridos, estamos aqui é fruto de um milagre. O texto de Eclesiastes hoje vai nos mostrar um pouco disso. Então, Eclesiastes capítulo 2, do verso 12 até o verso 26. Eclesiastes 2, do verso 12 até o verso 26. Então, eu vou ler os versos pares e a igreja e os irmãos os ímpares, para que a gente possa ir até o 26, que diz assim: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram? Vocês? Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto ainda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pois, tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois, passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morrer o sábio e da mesma sorte o estulto. Também aborreci todo o meu trabalho, como me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me fadigar, com quem me afadigará debaixo do sol.
Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, e que ela anda trabalhando debaixo do sol, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vem também que isto vem da mão de Deus. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que lhe ajunte e amonte, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Abaixe sua cabeça, por gentileza. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Criador do céu e da terra, queremos te agradecer pelo milagre da vida. Queremos te agradecer pela tua voz que nos traz esperança. Queremos te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. E agora, ó Deus, prepara a nossa mente para compreender o que o Senhor quer de nós. Prepara o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Prepara o nosso corpo, que possamos estar aqui inteiros. Guarda o nosso coração de toda ansiedade, porque o Senhor já tem cuidado de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados irmãos, passamos o capítulo 1 falando sobre conhecimento. Mas conhecimento sem o temor de Deus gera frustração. Por mais que você busque no conhecimento, e isso é tão real, que dentro do próprio grupo da universidade há um grupo significativo que cometem suicídio. Por exemplo, a Universidade Federal de Pernambuco tem um prédio de mais de 12 ou 18 andares, onde é ensinado sobre filosofia, direito, conhecimento, nas áreas da busca pela sabedoria humana. E lá é um ponto de suicídio. As pessoas vão estudando, porque o conhecimento sem Deus gera profunda frustração. E você já deve ter visto no dia a dia, a gente vê o quanto você, por exemplo, estuda sobre direito e vê as decisões do juiz e fala assim, nossa, como é que pode? Da mesma maneira, a gente estuda sobre economia e, peraí, só eu aprendi na universidade de forma correta? E você vê o nosso ministro da Economia tomando decisões que você fala assim, como? Ou seja, se você se apropriar de qualquer conhecimento sem Deus, eu vou dizer para você, isso vai trazer uma grande frustração. Para Salomão não foi diferente. Ele procurou na sabedoria, mas viu que a sabedoria sem conhecimento, o conhecimento sem a sabedoria de Deus gera frustração. E agora, ele busca em outra coisa. Então, se eu estava buscando no conhecimento a razão de viver, então quem sabe no prazer? Quem sabe construindo uma casa, um jardim, fazendo uma boa reforma? E aí eu quero dizer para vocês, irmãos, quantos daqui, quando eram muito jovens, imaginaram morar numa casa de campo, criar uma galinha no fundo de quintal, ter um lindo jardim e poder amanhecer com os pássaros assim, amor, quando a gente se aposentar, a gente vai morar na nossa casinha. Quem sabe, amor, tá vendo essa realidade aqui de Peruíbe? Quem sabe, vai ser aqui, viu, amor? A nossa aposentadoria vai ser no Guarujá, vai ser perto da praia. Ô, Senhor, responde as orações. Você fica imaginando, e aí diz, vamos agora? Não, mas aí o primeiro filho ainda não acabou a faculdade. Não, vamos agora. Não, mas o segundo filho não está pronto. E aí, quanto mais filho, mais desafio. Não, eu quero ir, mas a minha mãe está passando dificuldade, eu quero estar junto. E eu vou dizer para você,
Quando você chega aos 50 anos, você começa a chorar, porque aquilo que você planejou não chegou e não chegará. Parece que cai a ficha assim. Sabe por que eu estou dizendo essa idade? Porque a faixa que mais há o exercício do suicídio é entre 45 e 55 anos. Tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você imaginava para uma aposentadoria ou uma família ideal, não está acontecendo. Você pode, aos 20 anos, ter pensado que queria todos os seus filhos na sua mesa, e quando você depara, um filho nem conversa com o outro. Você imaginaria que a sua esposa estivesse do seu lado, mas ela já se foi, ou o marido já se foi, ou eles estão em casa, mas completamente distantes. É extremamente triste, irmãos. Eu falo, à medida que o meu sonho, eu tinha 18 anos e dentro de uma consulta com um psicólogo para entrar num concurso, ela pediu para eu desenhar uma casa, e eu desenhei uma casa numa colina, lembrando as colinas de Minas Gerais. Eu disse, quem dera uma casa no campo, e olhar na janela e ver aquela brisa. E aí eu estava falando para os meus filhos, aí eles, e aí, pai, essa casa do campo? Eu digo, filho, eu estou em São Paulo, para onde eu olho, não tem nem árvore nas casas. Até aqueles que moram em casas são apartamentos no térreo, porque não há nem grama. Então, amados irmãos, a gente planeja, executa, e colocando isso à grande expectativa. E agora que eu vi o Filipete, algumas pessoas até conseguem sua chácara, né? Mas é uma alegria quando você compra, é uma alegria quando você vende. Eu disse, meu Deus do céu, que sacrifício. É verdade, irmãos. Quando colocamos os nossos projetos, as nossas ações, sem Deus, colocamos em carreira, ministério, nos perguntamos, será que é tudo isso mesmo? A vida é um ciclo, irmãos, e estamos começando um ciclo na Maranata, e aí é muito comum a gente colocar a nossa identidade nas coisas, no que faço e não em Cristo. E aí a gente se apega tanto às coisas que acaba essas coisas nos destruindo. Ou seja, se eu deixar de cozinhar, eu não sou mais a mulher que toma conta da cozinha, com propriedade. Se eu deixar de pregar, meu Deus. Pois não, Marcos. Sim. Amém. Obrigado, viu, Marcos? Deus acima de todas as coisas. E na hora que o irmão começou a falar, tocou aqui meu remédio, antibiótico. Aí foi na hora. E a alegria da Vera, viu? Está aqui na igreja do seu lado. Você não sabe como isso é maravilhoso. Agora, indo texto a texto, verso a verso, Salomão traz uma realidade. No próprio verso aí 12, ele começa dizendo que realmente há uma superioridade entre ser sábio em relação àquele, o astuto. E aí ou tolo, realmente, amados irmãos, o próprio Salomão aqui não está defendendo assim, seja ignorante,
vamos farmar áurea, né? Deixar isso de lado, vamos viver nessa loucura, porque a sabedoria não serve para nada. Olha, Salomão esclarece, olha, a sabedoria é melhor do que a loucura. E veja que essa loucura e a estultícia é muito mais do que ser estúpido. Mas o que é isso? É alguém que não gosta de repreensão, é aquele que acha que é o dono da verdade, é aquele que não gosta muito de estar perto dos pais, gosta de estar sozinho, e quando está acompanhado, é mal acompanhado. Eu não estou descrevendo adolescente, não, mas é um desafio. Então, assim, existe gente obstinada a ser opositor. E ele disse assim, pronto, está vendo esse homem? Ele não terá, ele pode ter uma vida difícil pelas suas escolhas em relação ao sábio. Mas o fim dele é igual ao do sábio. Os dois irão morrer. Você pode ser o homem mais inteligente e o doutorando aqui entre nós, mas você terá o mesmo destino do homem mais simples desse templo. A nossa sabedoria não nos guarda da morte. Coloque isso na sua cabeça. Steve Jobs, aquele que fez e foi disruptivo, mudou o rumo da tecnologia com a própria invenção do notebook, depois com a invenção do iPhone, depois do iPad, se conectando e demais aplicativos. Bastou um câncer no pâncreas e ele não chegou nem aos 50 anos. Ou seja, nenhum dinheiro no mundo. A própria Apple, que chega ao primeiro trilhão, conseguiu dar uma sobrevida ao próprio Steve Jobs. Por isso eu reitero, estamos vivos até agora por causa de um milagre de Deus. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver homens mentirosos que enganam, passaram pelo ABC, passaram por grandes lugares, estão aí, e aí vão ser candidatos no próximo ano ainda. E quando você menos espera, chega aos 70, 80 anos, e diz, meu Deus, e esse homem não morre, não? Eu não estou dizendo que eu desejo isso, não. Eu só estou dizendo que é um fato. Amados irmãos, é um fato no sentido que aqueles que vivem impiedosamente, vivem muito, e muita gente boa se foi. Do mesmo jeito que muitos, tanto os perversos como os sábios, chegarão aos 80 anos. Mas todos terão o mesmo destino, a morte. Ou seja, amados irmãos, tanto no verso 14, o mesmo destino também, não haverá lembrança do sábio ou do louco para todo sempre. Veja, verso 15 e verso 16. Pode colocar o 16. Não há memória, e a memória não vai durar. Veja, é triste isso. Pois é. Eu cheguei aqui na igreja, e quando eu cheguei aqui na igreja, alguma pessoa vai falar assim, olha, essa igreja foi fundada pelo reverendo Oscar Chaves. Você lembra dele? Você conhece a história dele? E o que é que eu disse? Não. Não. A cara de frustração de tantos irmãos. Olha aí. Veja que coisa. E eu não o conheci, nem tinha nenhuma lembrança. E quantas igrejas fundou? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que visitava, uma pessoa que trazia alegria, uma pessoa que evangelizava. Irmãos, uma pessoa que fez tantas coisas. Em alguns lugares nessa igreja, se colocava ao reverendo Oscar Chaves. Mas o próprio tempo fez com que lugares assim nem mais tivesse o nome reverendo Oscar Chaves. Eu estou falando de um homem de Deus que passou por essa igreja e muitos que nos visitaram hoje nem sabem quem é. Isso vai acontecer com você, isso vai acontecer comigo.
É triste, mas é a realidade. Eu vou dizer para você, você sabe o nome do seu bisavô? Dos dois? Você percebe que você pode ser a avó mais zelosa e os netos dos seus netos não vão te conhecer, nem saber os seus feitos. Ah, queridos, da mesma forma que o perverso mais obstinado, passado o tempo, se não for presidente da República, para você estudar na história do Brasil, ninguém vai lembrar mais. Ou seja, queridos, tanto a sabedoria quanto a tolice passa, porque o final é a morte, como aquele que é mais dedicado em fazer as coisas ao Senhor, passa. E aí, amados irmãos, o próprio profeta, o próprio Salomão, ele vê que não há sentido debaixo do sol. Se a gente fizer as coisas apenas para nós, não há sentido algum à vida. Não tem sentido. Por mais que você tenha se dedicado ao coral dessa igreja, tenha sido um grande tenor, as forças se vão, o cansaço aparece, a apatia bate, e você não tem mais forças. E quando menos espera, ninguém mais lembrará da sua voz. E aí, Dona Elza vem trazer: debaixo do sol não há nenhum sentido se não for em Cristo Jesus. Porque é em Cristo que ele declara: onde está, ó morte, a tua vitória? Pois Cristo venceu a morte. Amados irmãos, qualquer perspectiva, qualquer feito, qualquer ato, qualquer lembrança, qualquer legado sem Cristo é pura loucura, é pura vaidade. Pois se vê que os sábios morrem e perecem igualmente como os nécios e como os estúpidos. Isso é o que vemos no Salmo 49. Isso deve refletir, isso nos deve trazer a reflexão, porque tudo aquilo que você vai fazer deve ter um propósito para glorificar a Deus. A sabedoria, ela tem um valor prático, mas não resolve o problema final, que é da morte. Por isso, debaixo do sol, deixe isso bem claro, amados irmãos. Qual é a vantagem humana nesse mundo real? Pois temos um prazo de validade e nos encontraremos todos juntos. Esquecimento, morte, são a mesma medida para todos. E aí eu quero reiterar, diante de tudo isso, visitando o próprio Ângelo ontem, eu disse: você vai para o próximo ECC. E ele começou a chorar, dizendo: pastor, a gente faz um plano para 6 meses e nem sabe se vai estar vivo. Mas louvado seja o Senhor. Queridos amados irmãos, quando a esperança dele foi reorientada para Cristo, ele disse: pastor, eu não tenho medo da morte, pois o meu Redentor vive. Queridos, quando percebemos na fragilidade da doença, o tremor, a febre, ele disse: não tenho como me segurar aqui, se não for pelo Senhor. Por isso, nesse primeiro momento, coloque o seu coração e a sua mente cativa a Cristo. Não há nada que possa vir à sua mão que possa trazer contentamento para a eternidade, se não for em Cristo Jesus. Do verso 18 em diante, é o segundo ponto, nós vamos trabalhar: deixá-lo-ei ao homem que vier depois de mim. O trabalho humano não garante o controle sobre o legado. Ou seja, por mais que eu trabalhe, por mais que eu me fadigue, e olha, fadiga é algo que é a minha praia, viu? Não porque eu sou pastor, não. É porque, como controlador de voo, é algo que se fala muito sobre a fadiga do voo e do controle.
Nós trabalhamos muito com a mente. É por isso que meu cabelo ficou branco muito mais rápido do que vocês imaginam. E fadiga é aquele estado que mesmo você em casa, você continua pensando, eu deveria ter feito diferente. Não, por que não foi assim? Ai, nossa, e quando um avião passa perto do outro? Nossa, meu Deus, quantas pessoas. Ah, eu deveria ter colocado o avião aqui, o outro passava pelo meio. E você sai do controle de tráfego aéreo e pensando em casa as soluções. Mas eu quero dizer, fadiga é quando mesmo você em casa continua trabalhando na mente. E eu vou dizer para vocês, amados irmãos, muitos de nós vêm ao culto, mas dizem assim, meu Deus, e segunda-feira é o dia do faturamento. Será que eu vou conseguir pagar os funcionários? Será que vai entrar aquele fornecedor? Será que ele vai cumprir? Ah, será que aquela petição vai sair? Será que aquela verba vai chegar? Ou, Senhor, será que vai entrar alguém aquele contrato? E a gente fica, mesmo em casa, pensando no próprio trabalho. E aí ele coloca aqui trabalho e fadiga debaixo do sol. E não é só um trabalho, ele não só se aborrece. E aqui, cheguei a odiar todo o meu trabalho. Né? Não é que aqui é uma apologia à preguiça. Então, irmão, vamos viver sem trabalho. Vamos buscar um Bolsa Família. Né? Quem sabe, né? Nada contra aqueles que recebem. Mas, amados irmãos, cada vez mais o brasileiro, veja, há 20 anos atrás, o sonho, isso foi pesquisado. Sabe qual foi o maior sonho de um jovem de 18 anos após concluir o ensino médio no Brasil? Isso há 20 anos atrás. Não foi há 20, não, há 30 anos atrás. Não tinha chegado nem a estrela da esperança, em 2002. Sabe, queridos, qual era o sonho do jovem? Se aposentar. Aí você acha que é algo novo? Não, filho. Isso aí há muito tempo atrás. Se você não tivesse empurrando, não é por acaso que nós recebemos tantos imigrantes. Porque os que aqui já estavam, não, vamos continuar aí, a vida é samba e carnaval. Mas eu quero dizer para você, você pode trabalhar quanto for. Olha. E hoje, com quantos anos? Me aposentei com 56 anos. Olha o tanto que eu trabalhei. Para quê? Para cuidar dos meus irmãos, que era menorzinho. Hoje, se alguém... Não, amém. Eu também fico feliz, viu? Só que o dilema maior aí, irmã Elza, aqui não ele tem aversão já ao trabalho, é tristeza ao trabalho, sabe por quê? Porque os filhos não vão levar o legado dos pais. Imagina você construindo um negócio, um escritório, comendo o pão que só Deus sabe, passando horas em claro, e quando você olha para os filhos, quem de vocês vão ser os futuros contadores da família? Ninguém, pai. Isso aí é sonho do Senhor. Não, mas isso está na família há quantos anos? Pai. E você não se importa? Eu não. Ou seja, você pode se dedicar, construir várias casas. Está aqui, ó, vamos viver de aluguel. Não, quando o senhor morrer, eu vou vender uma por uma. Ou seja, amados irmãos, não temos nem o controle do nosso legado. Passamos horas a fio construindo, e eu vou dizer como isso é desesperador. Você acredita até os 30 que um dia eles vão cair na real e vão assumir o negócio da família. Aí chega os 40. Disse, eita, Senhor, casou, e agora? Não está ainda nem preocupado, ninguém nem fez direito. Aí chega aos 50. Ah, Senhor, ela casou e quis viver de arte. Nada contra os artistas.
Mas para um grupo que trabalhou com a mão na massa, aí quando olha para alguém que se quer, não, mãe, eu vou me dedicar mesmo a caçar prata e ouro na praia com aquele detector de metal. Não, isso aqui eu me realizo. Ou ir num garimpo também. Imagina. Ou seja, por mais que você se dedique, e aí você coloca nos filhos assim, eita, pastor Jonas, o senhor vai ser avô cedo. Eu disse, amém. Louvado seja Deus. Aí quando você olha, não quero ter filho não, pai. Ou seja, hoje você não pode nem planejar de ser avô. Por mais que você trabalhe, diz, não, isso aqui é casa grande, e aqui eu já estou preparando uma edícula, porque assim, quando estiver cheio de netos. Você percebe, Monique, Grazi, que vocês podem ter na casa de vocês menos netos do que a própria mãe. E por mais que você seja uma mãe dedicada, zelosa, não, agora eu vejo homeschooling, agora eu trabalho com educação cristã clássica, agora eu tenho os melhores estudos, e os filhos não estão nem aí, queridos. E é por isso que o próprio Salomão fala assim, eu me fadigo e olho para o trabalho agora com algeriza. O que é isso? Olha, queridos, eu fiz o concurso para poder pagar o seminário, o concurso para aeronáutica. E aí, quando você entra na aviação, você fica, nossa, isso aqui, avião para lá e para cá. As pessoas querem que você seja piloto. É um ambiente todo, um monte de gente inteligente. Eu falei, nossa, isso aqui também é muito bom e tal. E comecei a seguir a carreira, comecei a ir pelo Brasil, ministrando aula. Eu disse, que coisa boa. E fui subindo. E aí, sendo um grande professor de mais de 2.000 alunos, e todo mundo me conhecia. Eu disse, nossa, precisamos de você para mais 3 meses longe de casa. E eu disse, eu aceito, e crescendo. E quando eu chego em casa, após 3 meses, meu filho, o Mateus, quando eu saí de casa para passar o Brasil dando aula, só tinha 2 meses. Cheguei, ele tinha 5 meses. Quando eu entrei dentro do carro, que sentei do lado do Mateus e fui dar um abraço nele, ele fez assim. Não. À noite, quando ele chorou, eu disse, não, amor, fica aqui que eu vou buscar ele no quarto. Quando eu ligo a luz do quarto, ele grita, ah! Ali eu chorei e disse, para que me fadigar tanto e perder a minha alma? Queridos, o diabo coloca diante de nós muitas vezes uma carreira que mexe com a nossa própria vaidade. E quando menos espera, a gente percebe, igual o salmista, igual o próprio Salomão, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Ali eu chorei tremendamente, e toda aquela carreira eu falei, isso não é nada, isso está destruindo a minha alma, porque eu coloquei na carreira sem Cristo. E a carreira sem Cristo não serve para nada. Você pode perceber que nem o seu legado você consegue controlar. Nem como você vai ser lembrado. Não é à toa que muitas pessoas tentam colocar na lápide, fulano de tal, viveu com ciclano, mas hoje em dia até esse nome tem um prazo de validade. E quando falamos, amados irmãos, que o nosso trabalho, ele é vão, ele é desprezível, ele é um vento. Veja, e quando eu falo de trabalho, você que passou pela pandemia, sabe o quanto o trabalho nos traz identidade. O quanto quando o homem fica desempregado, ele fica totalmente frustrado, como se assim, meu Deus, se não for para trabalhar, nem homem eu sou. E há uma crise profunda de identidade. E o próprio salmista está olhando aqui dizendo, esse trabalho é em vão. Aqui há um dilema profundo da alma. E agora, quem poderá nos resgatar?
É o Chapolin. Eu adoro, porque assim, eu olho daqui, os cabelos são brancos só de fora, viu? Mas por dentro, aqui são tudo quinta série. E até adoro assim, eu gosto da aula do pastor, porque vez ou outra sai uma piada de quinta série. Isso nos faz mais jovens. Mas eu quero dizer para você, sabe o que traz o sentido? Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, diz que em Cristo o vosso trabalho não é em vão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aleluia! Como isso é libertador! Como isso é torre segura! Como isso nos traz clareza, firmeza de propósito. Senhor, nenhuma gota de sangue derramada sobre essa terra em ti é em vão, mas ela prosperará e trará o fim que o Senhor deseja. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, amados irmãos. Não é sobre a nossa vida, é sobre Ele. E aí, mesmo que a gente faça aquele banquete e ninguém possa elogiar, ele diz, louvado seja o Senhor, porque primeiro foi para ti, Deus de toda a glória. Aleluia. E é isso que acontece. Nenhum humano tem o controle do nosso legado, mas o nosso trabalho está seguro no Senhor. Se você teme que o seu esforço possa ser desperdiçado, aprenda que as suas motivações reais devem estar em Cristo Jesus. E aí, mesmo que a sua esposa e o seu marido não te valide, eu quero dizer que Cristo na cruz diz, está pago, está validado, meu sacrifício foi por você, e nenhuma gota derramada foi em vão. Aleluia. Amados irmãos, quando passamos por isso, caminhamos para o terceiro ponto, porque o tempo é muito rápido e quando menos espera, o verso 24, não há uma coisa melhor para o homem do que comer e beber. Verso 24 de Eclesiastes capítulo 2. E agora o terceiro bloco, do 24 ao 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isso também vem do Senhor. O verdadeiro significado aqui do trabalho não está na conquista, mas no dom recebido de Deus. Veja, amados irmãos, que aqui também não é uma apologia a você viver uma vida de hippie. Eu vou embora e passar a vida no surf e fazendo as minhas coletas e vendendo meu artesanato e procurando o próximo bilhetinho de droga. Aqui não é validando a vida do cracudo. Amados irmãos, aqui a gente mostra que o meu contentamento, tanto com o vestir, vem do Senhor. Ou seja, amados irmãos, caminhamos por muito tempo. E se você entrevistar hoje um bilionário, ele vai dizer que o bom dessa vida é uma vida cotidiana, simples e cheia de amor. É tanto que, quando a gente está em transição econômica, dentro de casa, aí você começa a botar um pullover, um crochê mais bonito, um tricô, que todo mundo começa a perceber, aí mais roupa, uma jaqueta, e aí cada vez um terno, um sobretudo, e um negócio fica bonito. Mas quando você vai tendo cada vez mais condição, viajando pelo mundo, e quando você menos espera e vê um bilionário, ele está com a sua camisa preta, e sua calça jeans, e seu tênis. E percebe
que a leveza do simples e poder andar na rua sem ser notado, isso é uma graça diante de Deus. Nós corremos tanto para ter evidência, e aqueles que têm evidência falam, isso é uma prisão. Vocês é que são livres. Eu não estou falando aqui que você vai parar de lutar, de correr e de buscar. Eu só quero dizer que busque no Senhor. E no Senhor até o simples será extraordinário. Aleluia. É isso mesmo. Queridos, eu deixei um condomínio a 3 quarteirões da praia. Voltava da aula dos meus filhos, tomava um banho de piscina com água quente, com tobogã. Conheci os filhos dos meus filhos. Tínhamos uma vida de classe média alta. E viemos para São Paulo, achando que as nossas economias seriam suficientes. Nem tudo que eu pedi a Deus veio. Mas tudo que eu preciso está na minha mesa. E a foto que mais teve curtida no meu Instagram foi uma foto que a gente estava comendo uma pizza em uma padaria. Senhor, me ensina a agradecer pelo comer e o vestir na simplicidade da vida. Não tem, né, irmãs? E aí, irmãos, essa percepção do simples com Deus, no próprio final do verso 24, ele diz, eu vi que isso vem da mão de Deus. Isso aqui que está chegando para vocês, essa clareza, essa motivação, esse cuidado, esse abraço do próprio Espírito Santo com vocês nessa manhã, é do próprio Deus. Ou seja, amados irmãos, enquanto muitos estão em casa, enquanto alguns acharam que esse momento era apenas uma agenda, você está tendo um encontro com o próprio Cristo falando no seu coração. Acalme-se, você está seguro na palma da minha mão. E aquilo que o Pai me deu, ninguém pode arrancar, porque está seguro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Caminhemos para glorificar o Pai. Que coisa boa, queridos. Isso nos faz lembrar de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, traz a clareza desse texto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos citar todos juntos? Portanto, Deus sabe que você tem sonhos. Está vendo aquela... Finalizando? Tá bom, café com leite ali. Deus sabe que você tem sonhos. Que você quer a sua casa na praia, quer se mudar para Peruíbe, ou para o Guarujá, ou para Santos. Eu vi que Santos é um bom lugar para aposentado. Mas o preço está alto, né? A Laurita já olhou e disse, opa, mas depende para que tipo de aposentado. Se for aposentado para funcionário público, pode ser. Deus sabe disso. Mas eu quero dizer, o próprio Senhor, quando olha para os discípulos, Ele sabe que precisamos de alimento, conforto. Ele sabe que você gostaria de uma roupa melhor, para mostrar que você é dedicada, tem um capricho. Deus sabe de tudo isso. Ele olha para os discípulos e diz que sabe as demandas dos discípulos. Mas ele olha para os discípulos e fala, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas os serão acrescentadas. Não tem para onde fugir. Nós somos dele.
e só encontraremos alívio nele. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Oh Deus, santo é o teu nome, digno de honra, louvor, adoração. Aquele que traz à existência o que não existe, aquele que nos dá sonhos, aquele que nos dá propriedades, aquele que nos deu trabalho. Não permita, ó Deus, que façamos de tudo isso o nosso ídolo. Que possamos ter, ó Pai, de mais precioso no céu e na terra, o nosso Deus. Pai, que possamos olhar para a prosperidade aparente do ímpio e contemplar que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não há fruto na vide, mesmo que não há animais nos currais e o fruto da oliveira minta, nós nos alegraremos no Senhor, o Deus da nossa salvação. Pai, conduz o teu povo para casa. Nos dá um almoço na tua presença, ó Deus, para que possamos compreender que tudo que vem à nossa mesa é fruto do teu amor e da tua provisão. Que possamos ir ao mundo com ousadia, valentes, para testemunhar da tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, bom almoço a todos. Eu só ia pedir para o pessoal vir para cá para a gente tirar uma foto, né? E para você que nos acompanha, um bom almoço. Que Deus te abençoe. Estamos terminando a transmissão.